Será que ainda hoje existe um limite para o ministério das mulheres dentro da igreja? E quando a gente fala sobre esse assunto, muita gente fica acalorada, fica tentando defender a sua posição da forma mais apaixonada possível. Para a gente conversar sobre esse assunto, eu quero apresentar Dorcas, um personagem bíblico muito especial que faz a gente perceber que a Bíblia e o próprio Cristo dá importância para o ministério das mulheres na vida da igreja e dentro da comunidade. A palavra Dorcas significa gazela, literalmente. E o que isso quer dizer? A gazela, nesse tempo, é o próprio símbolo da beleza. Então, quando você dá o nome de Dorcas a alguém, você está presenteando ou fazendo uma referência direta à beleza. Então, podemos imaginar que uma das características dessa personagem bíblica era a beleza, era alguém realmente bela. Atos capítulo 9, do versículo 36 a 42, nos conta essa história breve, mas muito importante, dessa discípula de Cristo. Dorcas era da cidade portuária de Jope. E sendo uma cidade portuária, a provisão vinha do mar, mas também as tragédias vinham do mar. Isso fazia com que essa cidade tivesse um número considerável de viúvas. E é nesse contexto que surge o nosso personagem. Dorcas costurava para essas mulheres, prestava assistência a essas viúvas e pessoas em condição de risco e abandono social. Dorcas era seguramente um ponto fora da curva. Esse ideal de beleza, que hoje muitas pessoas amam e outras odeiam, vem justamente da Grécia, e Roma assimila esses valores de simetria, de perfeição, de corpos atléticos e esculturais. E Dorcas se notabiliza não pela sua beleza, que está marcada no seu próprio nome, mas Dorcas ganha visibilidade naquela comunidade por suas boas obras. Quando a Bíblia fala que Dorcas era uma mulher cheia de obras, isso precisa ser entendido que era sinônimo de uma mulher cheia de fé. Tanto é que ela é a única mulher em todo o Novo Testamento de ser chamada especificamente de discípula. É claro que não significa que as outras mulheres que seguiram a Jesus também não tinham essa relação de discipulado com Cristo. Mas a honra que o texto bíblico dá para essa mulher se torna notável porque ela conseguiu influenciar toda uma geração de mulheres a partir do seu testemunho de uma fé operante que se preocupava em cuidar do seu próximo. Se no dito popular a gente tem que a beleza não põe à mesa, na vida de Dorcas a gente percebe que essa fé, a fé dessa mulher, consegue reescrever centenas de histórias que são afetadas pelo seu ministério. O legado de Dorcas não estava na sua aparência, na sua beleza, mas o legado de Dorcas estava na sua misericórdia, que fez com que centenas de viúvas e pessoas carentes tivessem recebido ou sido impactadas pelo ministério da caridade e da fé operante dessa mulher. E talvez você se questione, será que realmente costurar para viúvas pode impactar uma geração? Sim, porque quando a gente fala de simplesmente costurar para pessoas, a gente não pode perder de vista a função que uma roupa tem dentro de uma sociedade, ainda mais para mulheres e ainda mais para mulheres viúvas. A gente sabe que roupa é uma questão de sobrevivência, de abrigo, de você se portar até mesmo com uma forma de dignidade na sociedade, mas também realça o seu senso de estética, o seu senso de amor próprio. A ação de Dorcas tem uma eficiência, um efeito dramático na vida dessas mulheres que recuperam autoestima, que recuperam lugar na sociedade e conseguem olhar para frente com esperança. Não eram simplesmente roupas sendo costuradas, mas era esperança e identidade sendo compartilhados a partir do ministério da vida de Dorcas. Para que a gente entenda a importância e o peso que as mulheres têm no ministério do corpo de Cristo, eu quero deixar para vocês uma relação que a própria Bíblia nos traz sobre o legado
que as mulheres nos deixam. O primeiro a gente vai encontrar em Mateus capítulo 15, que uma das poucas pessoas que teve a sua fé elogiada pelo próprio Cristo foi uma mulher. No mesmo capítulo 15 de Mateus, a gente vê a primeira mulher a responder uma parábola usando a lógica do reino. Quando Jesus fala uma parábola, muitas vezes os próprios discípulos ficavam sem entender, e essa mulher consegue responder a Cristo usando a lógica do reino. Em Lucas capítulo 8, a gente ainda vê uma notícia ainda mais fantástica. O ministério de Jesus era sustentado por mulheres. O texto nos dá conta que as mulheres que foram libertas e curadas por Jesus Cristo os serviam com os seus bens, ao invés de pensar que o sustento de Jesus vinha de homens poderosos, de pessoas poderosas, eram mulheres que tinham tido uma experiência com Cristo que o serviam com os seus bens. Ainda pensando no legado que as mulheres deixaram, a gente pode ver em João capítulo 19, na hora da crucificação, essas mesmas mulheres que serviam a Cristo com os seus bens, elas estavam presentes na hora da crucificação, quanto que os apóstolos, apenas João estava presente naquele momento tão importante da vida de Jesus Cristo. Ou, da mesma forma, quando a gente percebe em Mateus 27, por ocasião do sepultamento, nenhum dos apóstolos, nem mesmo João estava presente quando essas mesmas mulheres se fizeram presente, honrando a Cristo em vida e honrando a Cristo na sua morte. E por último, um último legado que eu quero apresentar para vocês, a gente encontra em Mateus capítulo 28. As mulheres foram as primeiras testemunhas da ressurreição de Cristo. E dentro da tradição judaica, a testemunha era necessariamente uma testemunha masculina. Quando o próprio Cristo está se revelando para uma mulher, Cristo está quebrando um dos principais paradigmas da cultura judaica, dizendo que as mulheres são fontes e testemunhas fidedignas para testemunhar com poder, autoridade e unção a ressurreição de Cristo. Se você perguntar para a maioria dos pastores ainda hoje, o que tem sustentado um dos pilares das igrejas são os ministérios das mulheres. E por isso, se você quer se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus, clica aqui no link aqui abaixo e venha conhecer o nosso curso de formação em teologia e se juntar a mais de 6.000 mulheres que tomaram a decisão de se aperfeiçoar no ministério e no conhecimento da palavra de Deus.